E a paz perfeita seja sobre a sua casa, a sua vida, a sua família, nesse lindo dia que Deus preparou para nós. Sejam bem-vindos. Estamos começando hoje a leitura diária da lição de número 6, primeira lição do mês de maio. Já estamos, não é? A graça de Deus, caminhando aí para encontrarmos esse aprendizado especial. Lição número 6, pais zelosos e filhos obedientes. Tá? É muito bom estarmos juntos. Essa lição tem como uma verdade prática, queridos. Eu fiz questão de trazê-la para essa leitura diária de hoje. Eu achei muito interessante. Olha só que importante orientação prática que o nosso pastor Eli nos dá. O modo de criar e de educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Mas o modo de criar e educar, duas verdades muito importantes que eu falo na pré-aula com muito carinho para você. Daqui a pouco você pode assistir, tá bom? O textuário de hoje está em Colossenses capítulo 3, versículo 20. Vós, filhos, obedecei a tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Esse é o textuário da nossa lição, vós, filhos. Inclusive, esse texto está também próximo, né? Margeando a leitura diária de hoje, que é o versículo 21, né? Pais zelosos, como te disse, com três tópicos: pai de Sansão, nascimento de Sansão e sua formação, e a fraqueza de caráter de Sansão. A leitura de hoje, o papel dos pais na educação dos filhos. Essa é a nossa leitura de hoje. E antes de eu comentar a leitura, que eu tenho uma importante orientação para te dar, por favor, querido, inscreva no nosso canal. Se não inscreveu ainda, se inscreva. Faz isso, vai ser muito bom ter você com a gente, tá bom? Colossenses 3:21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam ânimo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Eu pensei muito no que falar-lhe sobre essa leitura de hoje e vou te pedir a permissão de que nós caminhemos com alguns princípios. Eu entendo, queridos, que se nós deixarmos as nossas crianças por conta própria, elas se tornarão rebeldes. A ordem de Deus é educarmos. O papel dos pais, a educação dos filhos é muito importante, né? Há um importante escritor, Duque de Windsor, que muitos anos atrás disse: numa casa norte-americana tudo é controlado por botões, menos os filhos. E a Bíblia, ela fala de resultados infelizes da negligência dos pais para com os filhos, dando mau exemplo, deixando de discipliná-los. Você lembra de Davi? Davi mimou Absalão demais, deu um péssimo exemplo e as consequências foram trágicas. Eli, você se lembra? Desprezou seus filhos, simplesmente não os disciplinou e eles, além de desgraçarem o nome do pai, na velhice, eles também trouxeram derrota à nação de Israel e a própria morte do seu pai de desgosto. Não é? Você sabe disso. Você lembra de Isaac? Na sua velhice, ele foi mimar Esaú, né? E sua esposa demonstrou favoritismo por Jacó, resultou num lar dividido. Estudamos isso na lição de número 3, e tantas coisas. Mas qual é, então, a orientação de Paulo? Primeiro, ele diz que os pais não podem provocar, não podem irritar os seus filhos, não pode provocar a ira dos seus filhos, né? Veja, no tempo de Paulo, queridos, o pai exercia a autoridade suprema sobre a família. Ainda assim, a criança nascia na família, ela tinha que ser tratada de forma muito assertiva. Mas a ideia de Paulo é você não usar essa autoridade para abusar de seus filhos. Pelo contrário, a ordem é: crie-os na doutrina, admoeste-os. O que quer dizer isso? Incentive seus filhos, edifiquem seus filhos. Eu e você não podemos fazer isso. Não posso perder a oportunidade de animar meus filhos. Eu não posso tirar o ânimo dos meus filhos. Eu tenho como pai, eu preciso animar os meus filhos. Eu não posso provocar os meus filhos. Não posso irritar os meus filhos. Então é muito importante isso. Não só isso, né? Olha que interessante. Como é que cria na doutrina? É nutrição, né? É a ideia de criar a disciplina de administração, é justamente isso, é alimentar mesmo, é alimentar a alma, alimentar o espírito, alimentar a parte física, é dar educação em todos os sentidos. Disciplinar os filhos, queridos, é admoestá-los, né? Que é a ideia de que tudo que ele vai conquistar é pela disciplina. O pai tem essa responsabilidade, não só isso. O pai deve incentivar, né? Ele precisa incentivar. Ele precisa dar força ao filho, dar caminho, direção e exemplo. Deus tem misericórdia de nós e nos ensine isso. Porque às vezes, queridos, nós, né, no afã das nossas desculpas boas que temos hoje, correria, falta de tempo, compromissos, nós vamos deixando de lado algumas coisas que são imprescindíveis.
dentre elas o cuidado, esmero com nossos filhos. Então, meu desejo nessa oportunidade para você é que você aprenda que há um papel importantíssimo dos pais, que não pode ser desprezado, esquecido, nem tampouco colocado à margem. O papel do pai na educação do filho é imprescindível. Que Deus nos abençoe, nos ensine a ser fiéis com nossos filhos e, claro, fiéis em tudo que formos fazer. Então, que essa palavra fique no nosso coração, que nós nunca provoquemos a ira dos nossos filhos, mas que nós possamos criá-los no ânimo do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.